Michel. Graças e paz a todos. Graças e paz. Show. Ah, tá. Show. Então vamos começar esse nosso momento aqui, abrindo em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. E Vicente, 1 Pedro, eu estou em Efésios, tá? É que eu tô na... Foi? 1 Pedro 1,13, foi? Olha, vamos lá. Aumenta um pouquinho o retorno, Michel, por favor. Ele tirou o retorno. Então aumenta o retorno para o seu amigo, Michel. Aproveitar, né? Todo dia que eu posso pedir retorno, então, né? Tem direito, né? Pelo menos um retorno hoje, né? Se for pedir uma música, escolhe o tom, né? Sol maior, por favor. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, vamos do versículo 13 em diante, né? Nós estamos aqui no ano da santificação. E aqui começa assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alerta e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estar aqui para falar da Tua Palavra, para escutar o que Tu queres, Senhor Deus, para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos estar atentos para a Tua voz e que esse estudo, que essa palavra sirva, Senhor Deus, para as nossas vidas, que venham trazer prosperidade, venham trazer saúde, venham trazer crescimento espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, esse processo, a santificação, pelo menos para os adolescentes, né, para quem é mais adulto não, mas ela geralmente tende a trazer uma certa pressãozinha, né? Quando a gente fala assim, em santidade, então a gente já vê ali um modelo um pouco mais restrito, né? Que a gente não pode fazer muita coisa, né? Entende-se mais ou menos uma pessoa muito séria, né? Que não tem tanta liberdade. Então, pelo menos quando é adolescente que fala assim, culto da santificação, aí o cara, já vão cortar meus esquemas, já vão, né, querer trazer um padrãozinho um pouco mais direcionado, nessa tentativa de querer direcionar o que a igreja muitas vezes quer impor para a gente. O que a igreja ou o próprio pastor quer direcionar a gente do que eu posso ou não posso fazer. Aumenta mais um pouco, Michel, por favor. E aqui, quando a gente fala desse processo de santificação, eu tendo a entender que está muito mais direcionado ao processo de crescimento espiritual, né? E é isso que a gente vai estudar aqui ao longo do culto, como que funciona esse processo, né? O bom disso é porque tem vários textos, né? Vários momentos na Bíblia que suportam esse nosso direcionamento. Então, podemos já começar pensando, uma criança, quando começa a estudar, ela nunca fica ali só na primeira série, na segunda série, não passa 5 anos numa única série, né? Pelo menos não deveria, né? Então, tem ali um processozinho que todo ano é aprovado e passa. Então, eu vejo muito essa, digamos assim, eu não vou dizer essa frustração, mas o pastor tende muito a esperar da gente esse processo também de crescimento, né? Para ele
eu acho que para todos os professores, ou para todo mundo que está mentorando alguém ou está direcionando alguém, a gente fica muito feliz quando fala alguma coisa, direciona a pessoa, né, e a pessoa consegue se desenvolver, né, traz um orgulho muito grande. Então, eu acho que tanto Jesus Cristo quanto os nossos pastores, ou enfim, no seu trabalho, em casa, que a gente vê esse processo de crescimento, é legal. Então, a santificação leva muito nesse sentido, de trazer essa necessidade de ter esse crescimento espiritual, principalmente, né? E quando a gente pega, fazendo um paralelo para a nossa vida, vou pegar o Jamerson como um modelo aqui para a gente, né? A gente tem ali a nossa fisiologia, né? É porque é o que está mais fortezinho hoje em dia, né? Então a gente tem aqui a alimentação, né? Nós temos ali o exercício e nós temos também o repouso, né? Então isso seria ali uma métrica para a gente poder, né, crescer, ganhar um pouco mais de massa, né, Breno? Ficar forte assim que nem o tio Lúcio, né? Lembra, né? Então isso tem que ter esse processo, né? Então a pessoa tem que ter uma boa alimentação. Trazendo para o nosso paralelo, a alimentação, check, né? A gente está comendo bem, estamos vindo para os cultos, né? Temos as nossas leituras, então assim, a parte da alimentação, podemos até entender que nós estamos conseguindo ter uma boa alimentação. Agora a parte do exercício, né? Que o amigão acorda lá, ali para volta antes das 5, né? Vai para a academia, malha bastante, né? Ele não pode esperar um crescimento se ele ficar também só tendo uma boa alimentação e ficar de boa em casa, não. Tem que suar um pouquinhozinho, né, amigão? Para poder, né? E também não adianta só ali só um dia, né? Pô, eu vou hoje na segunda, beleza, já vai servir para a semana toda. Depende do interesse dele, do tamanho, né, do objetivo que ele quer alcançar. E a gente, enquanto cristão, tem muito desse exercício. Eu acho que fica um pouco faltando a gente do colocar em prática, né? Não ser só o ouvinte, mas praticante também, do como que a gente consegue desenvolver, como que a gente consegue praticar aquilo que a gente está aprendendo. Então, diversas oportunidades acontecem no nosso dia a dia. Deus não vai nos dar alguma coisa que seja além do que esteja dentro da nossa capacidade. Mas, às vezes, por algum motivo, a gente não coloca tanto em prática, né? Perdemos algumas oportunidades. E o objetivo é justamente esse, ver o que acontece quando a gente perde essas oportunidades, o que acontece quando a gente sente medo, por exemplo, ou se sente incapaz. Será que é isso que está impedindo o nosso crescimento, né? O fato da gente ter essa disciplina e também ter um repouso, né? Não adianta ele ficar de manhã, de tarde, de noite, toda hora na academia também querendo ou só se alimentar ou só se exercitar. Também tem que ter um momento ali de repouso, né, para poder o organismo processar, né, tudo que foi, digamos assim, atribuído ao longo do dia e poder direcionar para os diversos músculos, né? Então que também a gente tenha, eu acho que a gente está muito só na alimentação e no repouso, né? O meio do caminho, a parte do exercício, estamos devendo um pouco, né? Mas vamos conseguir ao longo do ano. Acho que o objetivo é esse e vamos ver que não é tão difícil assim, né? Mas precisa de disciplina, né? Para a gente que quer aprender inglês, não adianta também, né, só um dia para aula não exercitar, não estar ali tentando todo momento, né? Tem que exercitar, não tem jeito. Meu amigo ali que corre, né? Não adianta também sair correndo só um dia e... Não, meu irmão, tem que estar ali com a firmeza de propósito. Então, acho que todo mundo aqui tem um ponto ali que sabe que precisa de uma disciplina. O meu outro irmão ali que gosta de estudar, né? Pô, fez uma pós, fez 2, fez 3... Cara, tem que estar toda hora ali se desenvolvendo para poder ter esse crescimento, né? E é esse ponto que a gente precisa entender do ponto de vista espiritual, né? Então, o primeiro subitem aqui que eu traria é que nós temos uma vantagem porque foi o Senhor que nos chamou, né? Então, isso é legal, né? A gente não chegou aqui pelas nossas forças, não chegamos aqui pelos nossos interesses, né? Ou porque nós acordamos um dia e falamos, não, eu vou. Na verdade, aconteceu muito antes. Foi o Senhor que nos chamou, Ele que nos capacitou e vamos, é contigo mesmo, né? E isso, olhando aqui para minha irmã, é o processo seletivo de um RH, né? Então tem lá o RH, vai abrir a vaga ali para um cargo, ela não vai sair pegando qualquer um, a não ser que ela queira fechar a vaga rápido e ganhar um pontozinho, né? Só que ela vai pegar no outro depois do turnover, né? Então não adianta só contratar de qualquer jeito, porque depois vai ter que contratar de novo.
né? O nosso papai do céu não faria isso conosco, né? Não vai sair contratando qualquer um para depois sair contratando, ele não tem meta nem para bater, né? O RH talvez possa ter meta, mas ele está de boa. Então vamos, o que ele fez? Não, vamos selecionar, vamos fazer uma boa seleção da mesma forma que a gente faz na empresa. Não, cara, esse cara tem um perfil bom, ele tem os conhecimentos, tem todas as habilidades, os soft skills necessários para poder cumprir essa excelente função dentro da nossa empresa. Bora! E chama o cara. Só que também depende muito do cara de chegar, né, se adaptar à cultura da empresa, poder se desenvolver e conseguir ter um êxito dentro da empresa. Então a gente também precisamos entender que nós fomos escolhidos. Então nós passamos, digamos assim, por um processo seletivo. Não foi à toa, não foi o acaso, não foi coincidência, não foi sorte, ou que sorte passei nesse processo. Não, Deus viu um ponto na gente, sabe da nossa capacidade, e a gente precisa entender que Ele acredita na gente. Ele está ali, torcendo para que a gente consiga, né, promover dentro dessa empresa, nesse nosso caso aqui específico, nos promovermos dentro do nosso reino espiritual e a gente passar a avançar nesse tema. Um segundo ponto que eu trago aqui é que ele não nos chamou simplesmente para ser crente, né, mas sim para ser santo. Eu acho que é o objeto aqui do estudo, né? Então nós precisamos desejar essa santidade, precisamos desejar esse crescimento espiritual. E uma forma que eu consigo, talvez, de uma forma mais clara, trazer o que seria isso, vamos pegar uma parábola que fica lá em Mateus 25, versículo 14. Achei. Então, lá em Mateus 25, versículo 14, essa parábola tem diversos ensinamentos. Vamos fazer uma correlação para o que nós precisamos, que é o nosso crescimento espiritual. Então fala assim, né? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Quem quiser já marcar aí, grifa essa capacidade. Vamos falar um pouco à frente. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Já pode grifar também imediatamente. Ao que recebeu 5 talentos, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o que a gente vai ver nessa parábola do talento, ela pode estar relacionada com o nosso... Aqui é finanças na veia, né? Porque ele vai falar lá na frente que o que tinha 1 talento, ele poderia ter pegado e deixado no banco para render juros. Mas também podemos saber que é um talento que Deus nos deixou. E quando a gente fala lá em Efésios 4,15, está muito nos direcionando assim, que nós temos que crescer em tudo. Então, eu sempre tenho esse pensamento, aprendi muito aqui na igreja, e também já até falei num outro treinamento de vendas, que a gente tem que ter ali o nosso equilíbrio, tanto na vida espiritual, né, quanto na vida profissional e na vida familiar. Então isso tem que estar muito bem equilibrado na nossa vida, que não adianta ou um ou outro pilar, né, crescer de forma desproporcional. Então quem veio na última pregação, o Rai lembra um pouco disso, então eu falei um pouco desse sentido. E aqui nessa parábola dos talentos, a gente vê que cada um recebeu conforme a capacidade que Deus nos olhou. E para um que teve 5, ele saiu imediatamente. Então a gente já observa que
era uma pessoa que estava preparada, né, que não foi pega de surpresa, já sabia o que ia fazer, talvez já estivesse até esperando, né, por uma hora ele vai sair, vai precisar de alguém, então já deixa eu me preparar para poder, quando acontecer, eu poder desenvolver o que for me colocado nas mãos. Então esse seria o modelo check, né? Que a gente teria que estar ali já preparado, né? Com o nosso crescimento espiritual muito bem direcionado, né? Sem ter muita necessidade do pastor estar dizendo para a gente o que fazer e o que não fazer. O outro que recebeu 2 também foi lá e conseguiu multiplicar pelos 2. E pode ser que pareça a mesma coisa, mas não, né? Para quem tem 5, o trabalho que dá para a gente liderar, digamos, 5 times é muito maior do que liderar 2, né? Porque são mais pessoas, mais energia, né? Então, compensação, você também consegue administrar um pouco mais os riscos, né? Porque pode ser que uma não dê certo, mas um traga 2, então na média você consegue administrar bem o que Deus tem colocado na nossa mão. O fato é que o que recebeu 1, ele ficou com medo, né? Ele sentiu medo, totalmente despreparado, né? Teve a mesma oportunidade que os outros 2, e o que ele fez foi lá, cavou, não teve nem a percepção de saber que a solução para o que ele tinha recebido estava do lado dele, né? Às vezes acontece isso no nosso dia a dia, né? A gente, no nosso desespero, na nossa ansiedade, nas nossas preocupações, acaba deixando com que isso interfira na gente e não olhe para o lado e veja, não, a solução está aqui do meu lado, né? Se ele, por mais despreparado que fosse, por mais novo na fé que ele fosse, o mínimo que ele deveria ter feito era pegar o talento dele e ter entregado para o banco para poder receber pelo menos os juros, né? Já que ele não era um bom empreendedor, não era um cara assim muito fora da curva, ou pelo menos dentro da curva. E sobre essa multiplicação é que vem a nossa percepção, né? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, né? O fato é que Ele dá o talento para todos. Todo mundo tem seu talento aqui, né? Todo mundo consegue de alguma forma, né? Não precisa também ser o cara ali mais bem treinado. O pouco que você sabe já é um talento que você pode desenvolver. Basicamente, todo mundo, vou pegar um exemplo talvez até mais básico, todo mundo sabe ler e escrever, né? Isso é um talento. O que a gente está fazendo para... Tem muitas pessoas que não sabem. Ou a pessoa sabe cozinhar, alguma coisa você é bom no seu dia a dia, né? E o que nós temos feito, pensando nesse ponto do dia a dia, para desenvolver aquilo que Deus tem nos dado, né? E da forma espiritual também. Como que a gente tem se desenvolvido, quer seja em oração, ou num trabalho um pouco mais direcionado dentro da igreja, né, fazendo algum tipo de trabalho social, trabalho na própria igreja. O fato é que a gente precisamos ter essa necessidade de estar ali, procurar multiplicar o talento que Deus nos deu, né? Não podemos nos acomodar, não podemos, que é o que eu estava avaliando, não podemos estar sempre naquela inércia de estar sempre com aquele leite, né, que é o que a Bíblia fala, estar sempre se comportando como criança, né? Eu acho que chega um momento que muitos aqui já vão ter 5 anos de igreja, 10, 15, 20, e eu acho que o pastor fala muito dessa percepção, né, do como a gente não consegue se desenvolver, né? Quer seja nos 3 pilares, né? Como família, como é que a gente tem se desenvolvido como família, né? Como é que a gente tem relacionado com os nossos cônjuges, com os filhos, com o pai, com os irmãos, com aqueles que estão mais ali à nossa volta. Precisamos também entender que nós temos um talento que desenvolver com a nossa família, com os nossos familiares. Como é que a gente tem desenvolvido os nossos talentos acadêmicos ou profissionais, né? Temos conseguido ali almejar e temos entregado muito mais do que nós temos recebido, temos multiplicado. E na vida espiritual também, né? O que nós temos feito para poder alcançar essa multiplicação? E o final desse texto, quando chega lá em 30 e 40, ele é bem pesado, né? Quando fala lá no versículo 30...
29, lá do Mateus 25, 29. Pois a quem tem, mais será dado. Ou seja, tem um caminho bom para a gente. Se a gente consegue multiplicar, né, quanto mais a gente tem, mais será dado. Ou seja, temos que estar preparado, procurar sempre o crescimento para poder ter esse desenvolvimento. Mas ele também fala que mais será dado e terá em grande quantidade. Então, podemos ver aqui como o texto fala um pouco sobre prosperidade mesmo na nossa vida, né? Temos que seguir essa prosperidade, temos que estar preparados e também o reino espiritual. Mas a quem não tem, será tirado. Então, para vocês verem como é pesado, né, essa parábola. Então, a pessoa não teve a condição ali de se desenvolver, de estudar, né, de ler a palavra de Deus, de procurar meditar, sei lá, escutar um podcast, fazer alguma coisa para que pudesse trazer crescimento para a vida dela e poder pelo menos ter multiplicado aquele um talento que ela recebeu, né? E lancem fora o servo inútil nas trevas. Essa é a parte pesada que eu acho desse tema, né? Então, temos ali, não é uma opção ficar na inércia, não é uma opção, pelo menos para a gente, né? Graças a Deus, temos um público bem selecionado. Então, a palavra é exatamente para cada um de nós que veio aqui hoje, né? Não foi para o irmão, para o primo, para a tia, para o filho que não veio hoje. É para a gente, né? Então, que essa palavra ela venha trazer essa reflexão no sentido da gente procurar se desenvolver, procurar tanto essa prosperidade, procurar esse crescimento também espiritual. Um terceiro tópico que eu trago aqui é ser santo em toda maneira de viver. Quando a gente vê o Jó, o pastor gosta muito, e eu também, né, conheço bastante, já estudei, assim, gosto de escutar tudo relacionado a Jó, e do como que ele conseguiu viver, né, ao longo da vida dele, mas principalmente pelo início de tudo, né? Então, porque ele era íntegro, né? Quando a gente fala de ser santo em toda a nossa maneira de viver, e foi uma coisa que eu também aprendi aqui com o pastor, né? Essa parte da integridade, a gente está falando do nosso cuidado com o nosso espírito, cuidado espiritual, né? O cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa alma, né? Tá bem preparado ali espiritualmente, né? Quando Jó era íntegro e reto, o reto fala muito do nosso caráter, da nossa personalidade. Então, quantos irmãos a gente vê aí no dia a dia que não tem um caráter também muito bem direcionado? Então, é isso que é ser santo, né? É a pessoa ter uma integridade que, digamos assim, seja inquestionável, né? Que se alguém falar, não, pô, o irmão fez isso, cara, não fez. Não fez porque eu conheço, eu sei da índole dele, eu sei dos valores que ele tem. Aqui a gente está falando sobre ter valores inegociáveis, né? Por exemplo, o Levi, uma criança, ele sabe que pegar alguma coisa, né, como roubar é algo errado. Para ele sabe disso, né? Então, dá um choque, né? É uma coisa que seria, digamos assim, incapaz, né? Mas é um direcional que ele tem, aprendeu que isso é errado. Então, se alguém chegar, Lúcio, aconteceu isso, fala, cara, eu acho pouco provável. Né? Por quê? Porque a gente já sabe ali do como é a pessoa, a gente conhece. Agora imagina que aquele irmão que já é acostumado a fazer um jeitinho nas coisas, o cara fala, rapaz, fez isso. Aí tu não consegue nem botar a mão no fogo pela pessoa, né? Tu sabe, rapaz, não é que pode ter sido mesmo? Mas deixa eu ver, deixa eu olhar com calma, ver se não foi uma falta aí no discernimento que o irmão teve. Então, eu acho que essa santidade, né, quando fala ser íntegro, reto, temente a Deus já é o básico do básico, né? Temente a Deus, a gente já está ali começando a colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, né? A gente aprende aqui nas quarta-feiras e comenta um pouco sobre a importância da oração, né? No caso aqui da oração, digamos, em casal, mas serve para todos aqui,
né, do como que a gente exercita isso, né, cara, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, para o estudo, antes dos meus afazeres, entregar na mão de Deus, né, colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida, é isso que é o teu direcionamento. Fala, pede, pergunta, pede sabedoria que Ele vai dar. Né? Agora, se Ele me pedir também, fica um pouquinho mais difícil. Né? Ele pode dar pela misericórdia, pela graça, mas é melhor pedir. Né? Na via das dúvidas, pede, porque aí já fica protocolado lá a sua solicitação. Ele depois só vai lá e atende. E íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse se desviar do mal muito quanto a fugir da aparência do mal também. Né? É como a gente não deixa brecha para que o nosso caráter, a nossa conduta, ela seja questionada. Né? E isso fala um pouco também sobre a nossa... A gente aprende muito quando é adolescente, Breno. Tu já passou um pouco dessa fase, mas já faz tempo que tu passou dessa fase da adolescência, né? Já tem uns anos, né? Mas a gente, o que mais escuta de conselho dos nossos pais é isso, para a gente se juntar a pessoas boas, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és, né? Então, se a gente está andando com pessoas ali que tem uma conduta um pouco mais questionável, não quer dizer que a gente vá também ter a conduta questionável, mas vai ficar um pouquinho mais difícil para a gente poder, né, ter essa integridade toda, ter essa retidão toda. Então eu acho que casa até com a parábola lá dos talentos, né? Imagina que o irmão que recebeu os 5 talentos, ele já era uma pessoa um pouco mais relacionada, né? Ele não andava com qualquer tipo de pessoas, ele já vivia num convívio em que os interesses de crescimento eles eram iguais. Né? Então ele já tinha para quem ligar, já estava mais ou menos ali, digamos, num contexto em que pessoas estavam pensando que nem ele. Então, às vezes, o que pode também estar impedindo o nosso crescimento espiritual é a nossa própria companhia. Quando a pessoa é adolescente, eu já estou falando de adolescente, né? Quando a pessoa é adolescente, que está ali, o cristão, aí tem uma moça ali que ela não é cristã, mas o que ele faz? Não, eu vou lá, vou namorar com ela, vou trazer ela para Jesus, né? Aí tu já vê que o cara está com... Mas acontece, pode dar certo? Pode dar certo, não é regra nenhuma, né? Mas a gente sabe a verdade, né? A gente sabe que ele está ali encontrando um jeitinho para poder fazer o que ele quer, a vontade que ele quer, né? O ideal seria, não, vamos procurar alguém que já tem os mesmos ideais, os mesmos objetivos que você tem, porque a probabilidade de dar certo é muito maior do que essa, né? Mas, se você quer ir lá testar, vá lá, né? Sabendo que o risco é muito maior. Então, eu acho que essa nossa companhia, né, em você ter pessoas ao seu redor para quem você pode ligar, para quem você pode compartilhar, porque sabe que ela vai te direcionar para um caminho melhor, isso é bacana. Né? Eu, ao longo da vida, também tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que me ajudaram nisso. Vamos pensar o próprio pastor, algum amigo do trabalho. Né? E tem aquelas pessoas também que tu sabe que tu não vai ligar de forma nenhuma. Primeiro porque pode ser que te dê em vez de te dar um incentivo, não, rapaz, não vai não, isso vai dar errado, isso aí deu errado para todo mundo, tu é o único que vai tentar. Então, acaba que você vai se contaminando, né, com algumas companhias. Não estou dizendo que a gente também tem que, né, vamos deixar de lado porque eu sou melhor, eu sou o santo, né, ele não está no meu nível, não é sobre isso. Né? Meio que você está cercado ali de pessoas em que você sabe que pode contar, né? Que vai ter nó cego do teu lado, sempre vai ter, né? Isso faz parte da vida, a gente está ali para trabalhar, né, nesse dia a dia. Mas, aí hoje eu recebi 5 talentos, o que eu faço? Quem seria uma pessoa que pudesse me ajudar, né? Qual seria a melhor aplicação hoje no mercado financeiro? Pô, talvez aquela ação ali fosse ser uma boa, ou não. Enfim, né, você está ali com o seu dia a dia, pô, estou a fim de fazer um trabalho de evangelismo lá na praça com a caixinha. Não liga para o pastor, que ele não vai deixar, né? Mas se você tem algum outro trabalho social que precisa fazer disso, será que o irmão topa, né? Será que a gente está precisando de um baixista hoje? Se ligar, ele consegue aí atender? Consegue.
né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, da gente poder saber com quem contar no momento ali do dia a dia. Cara, vou dar uma ligada porque eu sei que só não vai dar mesmo se não der, mas que são aqueles irmãos que a gente conta no dia a dia. Então, esse se desviava do mal é isso, não se colocar numa situação que você não precisa, né? Tá tudo de boa na tua vida, para que tu vai entrar só mesmo para dizer que você é bom, que você é forte? Talvez não faça sentido, né? Mas tem gente que gosta um pouco mais de estressar, de desenvolver mais ali aquela parte de explorar o quanto é bom. E quando a gente pensa assim em carne e espírito, a gente vê que é onde, né, mais pega, né? Então a gente tem que procurar alimentar sempre mais o espírito, porque se a gente der confiança para a carne, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? E principalmente a gente entender, que é o último tópico, beleza? Sábado, domingozão aí top, chovendo, né? Ir para casa, hein? Então bora. Vontade de Deus para as nossas vidas. Acho que principalmente é isso que a gente tem que ter a confiança, né? E a gente não pode ter dúvida de que a vontade de Deus é a melhor para a gente, né? O Levi nunca pode ter dúvida que a vontade que eu tenho para a vida dele é ruim, né? Que eu vou deixar ele com fome, eu vou deixar ele sem roupa, apesar dele se preocupar bastante, daquele tamanho de papai, não sei o que, papai, calma meu filho, papai está sabendo disso tudinho, fica frio aí, não, mas papai, calma rapaz, fica, parece que puxou pro teu pai, rapaz, tá assim ansioso desse jeito, relaxa, fica de boa aí que vai dar tudo certo, a gente está vendo, no tempo certo vai dar certo. Então, a gente precisa crer também que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é soberana. Ela tem que ser ali tem que ser inquestionável. Tem que ser... Pode ter dúvida que 1 mais 1 é 2, mas que tenha dúvida que a vontade de Deus é o melhor, a gente não pode ter e precisa acreditar. E não podemos nunca negociar, não podemos nunca dividir essa confiança, né? Pô, eu vou confiar em Deus, mas deixa eu olhar aqui, ver se na conta eu tenho o dinheiro necessário para isso, né? Eu vou confiar em Deus, mas deixa eu ver se eu consigo ali uma garantia extra para poder fazer alguma coisa. Não, cara, é acreditar em Deus, saber que Ele tem o domínio de tudo, que Ele é capaz de fazer tudo por nós. Tudo que nós estamos passando é porque existe algo determinado por Ele, né? Ele não é pego de surpresa, ele não estava despreparado pela situação que você está passando, não. Pelo contrário, ele já sabia de tudo que está acontecendo, e isso serve mais como uma aprovação para a gente. Sabe o exercício lá do Jamerson, né? Eu vou dar essa aprovaçãozinha aqui para ele. Primeiro que ele não vai dar uma aprovação maior do que a gente possa suportar. Então são 200 quilos que o amigão levanta, não vai botar 300, vai botar os 200, amanhã ele vai pegar 210, 220 e vai. Então essa aprovação é muito nesse sentido, é a carga que a gente está ali acostumado ou se desenvolvendo a carregar, né? A exercitar. Pode parecer pesado? Pode. Lá pela 7ª, 8ª, hein? Já vai ali perdendo a força, porra, a meta era 10, mas bora, vai dar certo. Né? Vai dar certo, precisa exercitar, pode ser que na primeira não dê certo, pode ser que na segunda não, mas uma hora você exercitando ali com a disciplina diária, isso tende a dar certo. Então, o que a gente precisa ter é os nossos valores inegociáveis, né? O fato de temer a Deus, isso tem que ser inegociável na nossa vida. Não podemos ser escravo do pecado, escravo do erro, né? Quando eu falo pecado no sentido daquilo que nos tira do direcional, né? Não estou falando daqueles pecados que a igreja já disse que é certo ou errado, não. Estou dizendo um pecado, uma omissão ou algum tipo de conforto que você está tendo que poderia estar empregando melhor esse seu tempo, né? Essa sua atenção, esse seu horário. É muito nesse sentido. Ter o domínio próprio, falamos na quarta-feira também. Então, o domínio próprio ele acaba que é uma carta que serve para tudo, né? Na nossa vida cristã. Qualquer coisa que você for falar com alguém, fala do domínio próprio que vai dar certo, né? Porque é o princípio do evangelho, né? Do fato de carregar a cruz, né? Do fato que a gente vai precisar em alguns momentos
abrir mão dos nossos desejos carnais ou dos nossos desejos, sabe, de sentimento. Pô, eu queria muito isso. Não, calma. Não é o teu desejo propriamente dito, é a vontade de Deus para a tua vida. O legal é quando a vontade de Deus casa com o teu desejo. Aí, pô, check. Conseguimos ali alcançar digamos assim, o objetivo ideal, né, dessa conciliação em que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou estudando, isso vai estar vindo de encontro com a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de santificação, é muito nesse sentido de a gente ter esse crescimento espiritual, se incomodar com o não crescimento, né? Não podemos nos acostumar a ficar nessa inércia, ficar nesse primeiro degrau só ali com leitinho, não. A gente tem que, né, arroz, feijão, depois já põe um brócolis, depois já vai colocando algumas coisas ali um pouco mais, uma proteína, hein? Um negócio um pouquinho mais elaborado, né? Então, falamos aqui do crescimento, termos boas companhias, comunhão mesmo, né? Saber ali pessoas que, quando você menos esperar, eles vão te ajudar. Né? Às vezes só ligar e falar, tá tudo certo, né? Ter ali uma pessoa, ter ali uma referência para você contar mesmo, né? A oração, que seria o básico, né, do nosso dia a dia, também não é inegociável, né, não ter essa oração. Fala um pouco aqui também da obediência, e a obediência ela está muito relacionada a que todo domingo a gente vem e aprende um monte de coisa, né? Mas a obediência no sentido de executar, de botar o exercício em prática, né? Não adianta eu saber ali, pô, eu tenho que fazer esse tipo de exercício e não fizer. O que adiantou eu ter o conhecimento, mas na hora de colocar em prática, por algum motivo eu fico negligenciando isso ou não chego a de fato fazer, né? E saber que a provação, o que a gente está passando hoje, é porque Deus permitiu. Deus permite e Ele sabe que a gente vai passar dessa fase, né? Precisamos entender que isso veio da parte de Deus e que Ele confia na gente, Ele acredita na gente. Amém? Amém. Vamos baixar nossa cabeça. Agradeço a Deus por essa palavra, pelo que Ele ainda vai falar ao longo dessa semana conosco. Que essa palavra ela fique refletindo nas nossas vidas, né? Que esses insights, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações no decorrer dessa semana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o teu amor tem estado conosco diariamente. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos chamado a cada vez mais crescer na nossa vida profissional, crescer enquanto família, mas principalmente crescer no mundo espiritual. Que o Senhor possa contar com as nossas vidas, que o Senhor possa contar com as nossas ações, que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós temos sido omissos, temos negligenciado esse crescimento, mas que nesse ano de 2026 possa ser um ano diferente. Possa ser um ano, Senhor Deus, que o Senhor possa contar com cada um que está aqui, que entendemos as nossas limitações, mas também entendemos que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor tem nos capacitado, que o Senhor há de nos capacitar. Peço sabedoria, Senhor Deus, para a vida de cada um irmão que está aqui hoje. Peço que o Senhor também atenda as orações, atenda, Senhor Deus, aquele pedido, atenda, Senhor Deus, aquilo que tem impedido que esse crescimento venha se tornar real nas nossas vidas. Para que possamos, Senhor Deus, engrandecer Teu nome e para que possamos, Senhor Deus, ser testemunha que sim, faz sentido procurar a santidade, faz sentido procurar esse crescimento espiritual, porque o Senhor há de nos abençoar. Fica conosco no decorrer dessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.